chega, basta, dá-se. A expressão vai-se der é uma forma vulgar e agressiva de mandar alguém embora ou expressar descontentamento, raiva ou desaprovação em relação a essa pessoa. Essa expressão tem origem na linguagem popular brasileira e é utilizada de forma bastante informal e coloquial. A origem exata da expressão não é totalmente clara, mas é provável que venha da combinação de palavras grosseiras, que denotam um ato sexual desagradável e desrespeitoso. O uso da expressão como um insulto pode ter se originado como uma maneira de expressar desprezo por alguma coisa ou alguém. Há momentos na vida que temos vontade de gritar bem alto, se. E por que não fazemos? Isso me faz lembrar da história de Sísifo. Fique comigo até o final e vai se libertar e quebrar alguns padrões e crenças limitantes que está te acorrentando. Na mitologia grega, Sísifo, o mais astuto de todos os mortais, conseguiu enganar a morte. Certa vez, uma grande águia sobrevoou sua cidade, levando nas garras uma bela jovem. Sísifo reconheceu a jovem Egina, filha de Asopo, um deus-rio. Mais tarde, o velho Ásopo veio perguntar-lhe se sabia do rapto de sua filha e qual seria seu destino. Sísifo logo fez um acordo. Em troca de uma fonte de água para sua cidade, ele contaria o paradeiro da filha. O acordo foi feito e a fonte presenteada recebeu o nome de Pirene. Assim, ele despertou a raiva do grande Zeus, que enviou o deus da morte, Tânato, para levá-lo ao mundo subterrâneo. Porém, o esperto Sísifo conseguiu enganar o enviado de Zeus. Elogiou sua beleza e pediu-lhe para deixá-lo enfeitar seu pescoço com um colar. O colar, na verdade, não passava de uma coleira, com a qual Sísifo manteve a morte aprisionada e conseguiu driblar seu destino. Durante um tempo não morreu mais ninguém. Sísifo soube enganar a morte, mas arrumou novas encrencas. Desta vez com Hades, o deus dos mortos, e com Ares, o deus da guerra, que precisava dos préstimos da morte para consumar as batalhas. Tão logo teve conhecimento, Hades libertou Tânato e ordenou-lhe que trouxesse Sísifo imediatamente para as mansões da morte. Quando Sísifo se despediu de sua mulher, teve o cuidado de pedir secretamente que ela não enterrasse seu corpo. Já no inferno, Sísifo reclamou com Hades da falta de respeito de sua esposa em não o enterrar. Então, suplicou por mais um dia de prazo para se vingar da mulher ingrata e cumprir os rituais fúnebres. Hades lhe concedeu o pedido. Sísifo então retomou seu corpo e fugiu com a esposa. Havia enganado a morte pela segunda vez. Sísifo foi considerado um grande rebelde e teve um castigo, uma punição. Foi condenado a, por toda a eternidade, rolar uma grande pedra de mármore com suas mãos até o cume de uma montanha, sendo que toda vez que ele estava quase alcançando o topo, a pedra rolava novamente montanha abaixo até o ponto de partida por meio de uma força irresistível, invalidando completamente o duro esforço despendido. Feche os olhos por alguns minutos e faça uma reflexão. Imagine sua vida, seus familiares, seus colegas de trabalho. O que não está te trazendo felicidades, alegrias e glórias? Pare por alguns minutos e veja mentalmente sua trajetória de vida até este momento. Faça um comparativo, se você está num trabalho de Sísifo, tarefa que envolva esforços longos, repetitivos e, inevitavelmente, fadados ao fracasso. Algo como um infinito ciclo de esforços que, além de nunca levarem a nada útil ou proveitoso, também são totalmente desprovidos de quaisquer opções de desistência ou recusa em fazê-lo. Então, se identificou o seu padrão, diga em alto e bom som: se, vai, se, der, e vamos quebrar de padrão. Comente como está a sua vida atualmente. O simples fato de escrever já traduz uma iniciativa para reconhecer um padrão,
uma crença limitante. Quero saber de onde você está assistindo. A história de Sísifo é uma narrativa poderosa sobre a condição humana, destacando a luta constante contra circunstâncias desafiadoras. Condenado a repetir eternamente uma tarefa sem sentido, Sísifo personifica a noção de uma existência marcada pela futilidade e pela falta de controle sobre o destino. É como se estivéssemos todos destinados a rolar nossa própria pedra-montanha acima, apenas para vê-la despencar novamente. É frustrante, é desanimador. Nesta hora, vamos repetir em alto e bom som. Vai, Sif. Uder. Veja como será libertador. Grite chega. Basta. A história de Sísifo nos faz refletir sobre a natureza da vida e sobre como lidamos com as dificuldades que encontramos pelo caminho. Às vezes, é tentador simplesmente jogar as mãos para o alto e dizer, foda-se, resignando-nos ao inevitável. Mas talvez seja nesse enfrentamento constante das adversidades que encontremos nosso verdadeiro propósito e nossa força interior. Então, mesmo quando tudo parece estar indo contra nós, podemos encontrar um sentido na perseverança e na determinação em seguir em frente. A vida pode ser uma montanha-russa de desafios e emoções, mas é precisamente essa montanha-russa que nos faz viver. Então, quando nos depararmos com os momentos mais difíceis, talvez possamos lembrar da história de Sísifo e encontrar forças na nossa própria vida. Porque, afinal, é na vida e seus altos e baixos que descobrimos nossa verdadeira coragem e resiliência. Deixe seu like, se inscreva no canal e comentem. Isso vai nos ajudar a crescer e você pode me ajudar. Até breve!